pai é preso após ser filmado abusando da filha internada na UTI de hospital. Estupro de vulnerável. Esse tipo de crime se aplica a situações em que a vítima é uma criança ou adolescente com menos de 14 anos ou sem discernimento no momento do ato, quando não consegue se defender. Como que o fato aconteceu? Esse crime ele foi denunciado em um plantão policial de uma das delegacias de polícia de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde alguns profissionais de saúde compareceram junto com o jurídico de um hospital, trazendo a notícia de que eles haviam surpreendido o pai de uma adolescente de 17 anos que estava internada na UTI desse hospital por questões neurológicas e para tratar de uma pneumonia. Eles surpreenderam esse pai abusando sexualmente dessa filha. E aí, essa notícia obviamente chocou o delegado que estava ali de plantão. O pai foi preso e a polícia de São Bernardo do Campo disse que realmente, por meio das imagens, se pode ver a agonia da menina e do pai abusando dela no hospital. Alguém completamente vulnerável sendo abusada por aquele que devia guardá-la. Tem casos que nos tocam demais, somos humanos, disse a delegada Kelly Cristina Saqueto. Tivemos a constatação realmente através do exame do corpo de delito, que é o documento mais importante onde realmente se constatou o abuso sexual, as lesões provenientes desse abuso que o pai cometia, comentou a delegada Kelly Cristina. Observamos que durante o tempo em que a adolescente ficava com o pai no hospital, era o momento que realmente ela se agitava mais. Ela tinha taquicardia e a equipe toda do hospital ficou em alerta. Por quê? As pessoas não queriam acreditar que era realmente o que estavam vendo ali, que era uma situação de abuso, disse uma funcionária do hospital. Outra profissional disse que chamou a atenção do homem quando ele abriu a fralda da jovem. Ele acariciou o seio dela. Eu vi por 2 vezes na noite de sexta-feira. Ele abria a fralda dela, por 2 vezes ele fez isso e nós brigamos com ele para que ele não fizesse aquilo. Ele mexia muito na perna da filha, beijava meio que de canto da boca, se esfregava na beira da cama e ao sair ele ajeitava a roupa e se direcionava rapidamente ao banheiro. Bom, vamos então ao desfecho dessa história e no final colocaremos o que disse a mãe da adolescente, a esposa deste homem que foi preso, ao ser procurada e gravada por um jornalista. Para as pessoas envolvidas, tanto os profissionais do hospital quanto para a polícia, precisa ser muito reservado. Tem que ser feito com muita calma e com muita atenção. E até mesmo porque há vários profissionais envolvidos nessas questões, porque cada um tem a sua percepção. Os investigadores, o delegado e o escrivão para registrar essa notícia, todos os profissionais de saúde do hospital, que foi um número de 7 pessoas, que entre eles eram enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, e todos eles contavam a mesma história, ainda que de forma individual. Foram ouvidos todos individualmente e a história que cada um deles contava que em seus horários de plantão, em seu turno, eles observavam que durante ou após a visita do pai dessa adolescente na UTI, ela tinha uma alteração tremenda dos sinais vitais. A menina encontra-se internada com um problema neurológico decorrente de uma parada cardiorrespiratória que ela teve há mais de um mês. Isso foi no início ali de maio de 2024.
e ela ficou realmente com uma sequela neurológica. Era uma menina normal e que teve uma parada cardiorrespiratória. Ela foi ser reanimada e faltou oxigenação. Segundo foi apurado, ela sofria de asma, fazia o uso de cigarros eletrônicos ou narguile e isso trouxe a ela uma crise muito grave que nem a bombinha nada resolveu. E ela foi parar num pronto-socorro. E lá ela teve uma parada e essa parada cardiorrespiratória foi tentada uma reanimação e faltou oxigenação. O estado dela, então, foi se agravando, ela contraiu uma pneumonia, motivo pelo qual ela entrou em coma. Porém, ela já estava melhorando e estava sendo tirada a sedação dela. Ela estava com traqueostomia e por isso ela não podia falar. E ela alternava entre momentos consciente e momentos ali que ela estava desacordada por causa da medicação. Bom, durante o dia no hospital, os dias foram passando e quando era dia, ficava com ela no hospital outras pessoas acompanhando, como a mãe, a tia. E durante a noite, geralmente ela recebia a visita do pai. Os médicos e enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, observavam essa alteração muito grande nos sinais vitais, nos batimentos cardíacos, e a pressão arterial dela se elevava e ouviam ela gemer. Porque ela, nos seus momentos de consciência, ela gemia, se debatia e eles não entendiam o porquê disso tudo durante a visita do pai. O pai, algumas vezes, puxava a cortina do box da UTI, entendendo que deveria ter privacidade com a filha, dando a entender que queria essa privacidade. Porque são vários boxes na UTI. A equipe de enfermagem já havia orientado para que ele não fizesse isso, porque eles tinham que monitorar a paciente, como monitoram todos os outros. E vez ou outra, o pai burlava essa orientação e fechava essa cortina. As cortinas no box não são para ter privacidade da família com o doente, e sim porque se a enfermagem precisar fazer algum procedimento, alguma manobra ali com algum dos pacientes, não assustar as pessoas ao lado. Ok. Com o passar dos dias, essa equipe começou a conversar entre si, ainda que de turnos diferentes. Todos eles começaram a trocar essa experiência. Você viu? Tem observado? Não acha estranho? Sim, realmente é estranho o comportamento desse pai, sempre muito assustado, sempre muito próximo ao leito da menina, não se sentava como um acompanhante normal. Ele estava sempre muito próximo à cama e sempre mexendo na menina, no cabelo. E o que eles não haviam visto e estavam trocando essas informações entre si num consenso, diante desse quadro só se agravar, era que ele estava fazendo outras coisas além de mexer no cabelo da menina. Então, a equipe, em consenso com a direção do hospital e a equipe jurídica, eles entenderam que seria interessante filmar, colocar uma câmera gravando ali e ver o que acontecia, até para tirar essa cisma, porque poderia ser uma cisma da equipe. E isso foi feito algumas vezes por alguns profissionais em turnos diferentes, em dias diferentes. Existem vários vídeos muito semelhantes e posições diversas. Cada profissional entendeu e conseguiu colocar de forma camuflada essa câmera. E quando eles acessaram as imagens, para a surpresa deles, eles realmente viram que esse senhor, o genitor da paciente, se aproximava dela e a molestava. Molestava de diversas formas. E essa menina realmente, quando tinha esses lapsos de consciência, ela esboçava uma reação.
E essa reação sempre era choro, gemido. Ela repelia esse homem e o abuso que ele praticava com ela. As cenas são extremamente chocantes e repugnantes. Todas essas filmagens foram encaminhadas para a perícia. Tudo foi feito dentro da legalidade, tudo foi feito com o maior respeito com relação à família dessa moça e com relação a essa moça. Tanto é que o nome do pai e a imagem do pai não foram divulgadas. Por quê? Porque a menina é menor. Se divulgar a imagem ou o nome do pai, obviamente que quem conhece eles vão saber de quem está se falando, não é mesmo? Bom, o hospital precisava conter esses abusos de qualquer forma e fazer com que esse indivíduo fosse preso. E, após a análise dos delegados e equipes policiais, o pai da menina foi preso no dia 13 de maio de 2024. Ele teve a prisão temporária convertida em prisão preventiva pela justiça e agora ele é réu por estupro de vulnerável. Bom, quando o pai chegava ao leito de UTI no hospital, a menina sempre tinha uns picos e dá para ver no vídeo que o batimento cardíaco dela vai lá em cima, a respiração fica ofegante, ela se mexe muito, ela fica absolutamente incomodada com aquele homem tocando nela. Quem assiste aos vídeos, a vontade que se tem é de entrar no vídeo e arrancar aquele homem dela. Porque aquela moça, ela tá lá indefesa, em um sofrimento muito grande. Toda a equipe desse hospital, bem como a polícia, tiveram um trabalho essencial. Essas pessoas, elas foram anjos na vida dessa menina, porque a gente não sabe quanto tempo ela sofria esse tipo de abuso. É avassalador. Mas graças a Deus que nós temos a justiça e a lei. Vamos lá. Pasme. O pai dela vinha solicitando insistentemente ao hospital um quarto particular para que a menina fosse tirada da UTI e levada para um quarto particular sozinha. E por que será? Como ele foi preso? Em consenso, a equipe do hospital entrou em contato com ele e disse que realmente esse quarto que ele tanto solicitava estaria disponível para ele. E, obviamente, ele saiu loucamente correndo para chegar no hospital. Porém, ele não chegou no hospital, porque nesse trajeto ele foi abordado pelos policiais. E ali foi dada a voz de prisão. Ele estava com outro filho no momento da prisão. E a prisão foi de uma forma tranquila, mas ele disse que não estava entendendo o que estava acontecendo. Porém, também não esboçou reação alguma. E, posteriormente, então, a polícia mostra as imagens para ele. E ele nega. O filho dele no carro também não acreditou. Os policiais informaram, mostraram as declarações dos profissionais de saúde, mostraram as imagens para o filho e também, posteriormente, para a esposa. E o pai, então, se justificou à família dizendo: "Não, eu não fiz nada. Isso tudo é uma montagem que o hospital teria feito para me incriminar, já que eu havia feito algumas reclamações do hospital." A polícia já finalizou o laudo da menina e realmente ele veio com lesões nas partes íntimas e também hematomas pelo corpo. Após tudo isso, e o pai não ir mais ao hospital, os profissionais do hospital relatam que o estado clínico dela melhorou e que ela está tendo agora uma reação à medicação. Ela não tem mais sofrimento e está podendo combater a infecção pulmonar com uma maior tranquilidade. E a mãe voltou a ser procurada por equipes de reportagem que querem ouvir dela o que acontecia.
ela não concedeu entrevista e de dentro da casa dela, ela disse para um repórter que filmou e gravou tudo o que ela disse. E as palavras dela foram as seguintes: meu marido, ele não fez nada. Ele é um pai muito presente na vida dos meus filhos, muito amoroso. Ali, para mim, foi um momento de desespero. E ninguém do hospital chamou a gente para conversar. Acharam melhor estar expondo ele. Destruíram a minha família. Todos nós somos dependentes dele para tudo, disse a esposa, mãe da vítima, essas palavras. E o que diz a defesa do acusado? O advogado do acusado diz que ele nega veementemente as acusações, que as gravações não confirmam com exatidão a prática do crime e que, por isso, ele deve ser considerado inocente até que se prove o contrário. Pois é, gente. Este, então, até aqui, 13 de junho de 2024, é o desenrolar dessa história. Por favor, comentem, se inscrevam no canal, curtem e compartilhem.